Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Santos e eu estou iniciando uma nova série com o tema Inteligência Competitiva no Mundo Complexo e Conectado. Essa série será guiada pelo Drive, como as organizações podem migrar de uma realidade reativa e defensiva para um contexto flexível, colaborativo e ativo. Nessa primeira parte, nós vamos conversar um pouco sobre o cenário atual das empresas, os principais problemas e alguns insights sobre o assunto. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou nenhum especialista em inteligência competitiva, mas é um assunto que há bastante tempo eu gostaria de expor a minha opinião de curioso, fruto de minhas observações em algumas empresas que já trabalhei. E aí, vamos lá? A temática de inteligência competitiva normalmente está muito fortemente associada às áreas de marketing e de venda. Nessas áreas, a grande maioria das informações refere-se às informações das compras realizadas pelos clientes ou de pesquisas realizadas. No entanto, essas informações elas modelam e discorrem apenas sobre o comportamento passado do cliente. O nosso dever como gestores é descobrir o que o cliente vai fazer no próximo mês ou no próximo ano. Nesse sentido, essas informações sobre o passado, de informações de compra e pesquisas, não servem. Mas quem teria as informações sobre as pretensões do cliente no futuro? Seriam os vendedores. Então, são todas aquelas pessoas que estão na linha de frente em contato frequente com o cliente. Esse contato com os clientes permite que esses vendedores, no processo de negociação, também saibam algumas informações sobre os concorrentes. Seja uma política de compra, seja os produtos atuais ou a previsão de lançamento de novos produtos, política de desconto, algumas iniciativas de marketing. Então, cada vendedor ele vai construindo o seu repertório, né, o seu banco de informações sobre a movimentação dos concorrentes, sobre as necessidades, os desejos dos clientes e até do que está acontecendo também com novos prospects. Okay? Então, cada vendedor, ele, através dessa interação com o cliente, né, com o mercado, ele forma esse banco de conhecimento individual. E como está aqui no slide, essas informações podem englobar esses itens aqui que eu estou mencionando, que eu já comentei com vocês, e muitos outros. No entanto, na empresa existe um grupo de pessoas que estão pensando na definição de novos produtos, na definição das políticas de comercialização, ou seja, escolhendo as estratégias da empresa para endereçar as necessidades e desejos dos clientes para um momento futuro. E essas pessoas, aí pode ser o time de marketing, o time de sucesso do cliente. Aqui eu coloquei só 3 times só para exemplificar, mas esse grupo de pessoas também tem o seu entendimento, né, normalmente isolado ou pouco compartilhado, sobre essas movimentações do mercado, né? E o que acontece é que quando existe essa comunicação de quem está na ponta, né, representado aqui pelo vendedor, para a empresa, então normalmente poucas informações são passadas, né? Então não existe a passagem de todo esse conhecimento aqui adquirido, né, de toda essa informação adquirida sobre o mercado, sobre o cliente, sobre os concorrentes, para essa equipe aqui interna na empresa. Então pode passar alguma informação sobre o produto atual ou os novos produtos para o time de produto ou para o gerente de comercial, por exemplo, em relação a algumas políticas de desconto, né? Então, normalmente o vendedor ele repassa para a organização na figura do seu gestor imediato, né, que no caso seria o gerente comercial,
as principais dificuldades que ele encontra na relação com o cliente para efetivar a venda, né? Então, seja o cliente pleiteando um desconto maior, porque um determinado concorrente também está oferecendo um preço mais em conta. Então, essa informação é que acaba vazando realmente para dentro da empresa. Ou quando um produto está muito deficitário frente à concorrência, e aí essas novas demandas, né, essas funcionalidades identificadas, né, essa lacuna de funcionalidades identificadas também é passado para a organização na figura do time de produto para que o produto evolua. No entanto, essa situação aqui nos leva a um cenário onde a empresa está presa, né, sendo totalmente reativa e oscilando entre uma tática defensiva e outra. E nesse cenário, muitas vezes, a empresa é surpreendida pelo surgimento de novos produtos aparentemente do nada. Mas a gente sabe que não é do nada, né? Então a gente sabe que o mercado ele dá um posicionamento, ele dá algumas pistas do seu direcionamento, né? Das suas intenções em atender, endereçar as necessidades do cliente. Então, dois aspectos nos chamam a atenção aqui. O primeiro é o relacionamento entre o cliente e o vendedor, né, obtendo informações importantes sobre os concorrentes, que normalmente geram uma base de informação que é utilizada somente para a concretização ou não do seu processo de venda, né? Então, essa informação muitas vezes não é passada para a organização, esse conhecimento, né? Em algumas vezes, quando é passada de forma filtrada. Então, perceba que essa informação, que muito importante, que é utilizada pelo vendedor, poderia também ser compartilhada entre os vendedores, né? Para a equipe de vendas ganhar um entendimento sobre a concorrência, né? E também passada para a empresa. Então, existe aqui um desperdício, né? A informação não é compartilhada entre os próprios vendedores que estão na linha de frente, né? Algumas vezes são, outras não. E, em menor grau, esse compartilhamento acontece na empresa. Então, são esses dois primeiros pontos que nos chamam a atenção. Nesse primeiro ponto de capturar as informações, né? Que é evidenciado através do relacionamento, né, entre o cliente e o vendedor. Então, o cliente ele está em constante contato com os concorrentes, né, e essa informação, algumas vezes, ela é repassada para o vendedor. Só que esse repasse ele é condicionado pelo relacionamento com o cliente, o relacionamento que o vendedor tem com o cliente. Quanto mais forte esse relacionamento, maior serão as informações passadas do cliente para o vendedor sobre a movimentação dos concorrentes. Um outro ponto que nos chama a atenção é o verdadeiro envolvimento do vendedor com o cliente. E aqui é ter o foco no cliente, em primeiro lugar, atender às necessidades do cliente sem estar polarizado em relação à empresa. Muitas vezes ajudar o cliente num processo de aquisição de outro fornecedor, se ele assim for acionado. Então perceba que é um interesse genuíno do vendedor pensando no bem do cliente, que pode não ter nenhuma relação com a empresa que o vendedor está atualmente. Então pode ser uma dica sobre determinados fornecedores, ou uma dica de como conduzir um processo de licitação, ou um processo de compra. Então, na verdade, o vendedor tem um envolvimento verdadeiro, né, com o sucesso desse cliente. Agora, esse repasse ele é feito pelo cliente não porque o cliente ele é bonzinho. Existe uma contrapartida esperada do cliente. Então, o cliente, ao repassar algumas informações para o vendedor,
ele espera ou receber uma oferta melhor, né? Então ele pode dizer, olha, o concorrente tal, ele está com um preço bem menor, viu? E a política de desconto dele é melhor. Então ele está passando essa informação esperando receber uma melhor oferta ou, caso não seja possível, receber um elevado nível de comprometimento e esforço do vendedor, seja em atender uma demanda do cliente que está represada na empresa, seja resolver um problema que ele já reportou há bastante tempo e ainda não teve solução, ou que o vendedor realmente esteja empenhado em conseguir para o cliente, né, a solução do seu problema. Então, perceba que é requerido do vendedor a habilidade de interpretar essas informações e ajustar a sua abordagem de venda para atender a expectativa, né, do cliente em relação ao repasse dessas informações. E aí pode ser que o vendedor tenha baixa adaptação, ele não consiga realmente se adaptar a essa realidade trazida pelo cliente, seja porque ele não se importa ou porque o vendedor não tenha o poder de agir, não tenha o poder de dar um desconto ou não tenha uma comunicação com a equipe de produto para ver se consegue antecipar uma determinada funcionalidade requerida pelo cliente. Então, seja por esses dois motivos ou por qualquer outro, talvez o vendedor não consiga atender, né, ter essa habilidade de se adaptar à sua abordagem de venda, a essa necessidade passada aqui pelo cliente. E aí nos leva à pior situação possível, que é o cliente se perguntar por que ele está compartilhando essa informação com o vendedor, já que ele não consegue o que ele espera, né, de retorno. E isso pode levar a uma situação que o repasse não seja mais realizado ou seja realizado de uma maneira muito resumida, de uma maneira muito contida. Seja qual for essa situação, melhor seria que o vendedor não tivesse contato com essa informação, porque não conseguiu se adaptar e dar o retorno esperado para o cliente. Isso fecha uma porta aqui para a empresa. Então, é esperado que os vendedores que têm uma alta adaptação da sua abordagem de venda consigam utilizar essas informações repassadas para o bem do cliente e, se possível for, sendo atendido pela empresa, né? Então, na verdade, está interessado no bem do cliente, né, no sucesso do cliente desde agora, desde o momento da venda, e não sendo uma responsabilidade da equipe de sucesso do cliente, e se esforçar para que a organização seja ágil para desenvolver, né, as lacunas que possui para atender a necessidade desse cliente. Lacunas vão existir, isso é fato. Mas o vendedor tem que ter essa postura de usar a informação para o bem do cliente, né, e a empresa como um todo correr atrás para poder atender essa necessidade, essa demanda. O segundo ponto refere-se à não utilização dessas informações pela empresa. Então perceba aqui que cada vendedor tem alguma informação sobre o mercado, mas pouca informação chega na empresa, né? Na verdade, só esse vendedor aqui compartilhou alguma coisa na empresa e não compartilhou toda a informação, né, na sua forma integral, só foi parte do conteúdo. E esses dois vendedores aqui não tiveram oportunidade ou não compartilharam a informação com a organização. Então, essa informação já restrita, né, pouca, quando ela chega na empresa, algumas vezes, ou na verdade na sua grande maioria das vezes, chega já direcionada para algumas poucas pessoas. As pessoas que o vendedor tem relacionamento direto, seja um companheiro de venda,
seja o seu gerente comercial ou qualquer outra pessoa que tenha um contato mais imediato com esse vendedor. O ponto importante aqui é que as pessoas que poderiam usar a informação para melhorar a empresa, né, sendo definindo, seja da forma que for, definir política de preço ou ajustar o produto, essas pessoas não recebem essa informação. E, como eu disse anteriormente, muitas vezes a própria equipe de vendas, ela não recebe essa informação sobre o mercado, né, sobre os concorrentes do seu colega vendedor. A gente viu aqui o exemplo que essa pessoa aqui recebeu, né, que também é um vendedor, pode acontecer, né, de vendedores, né, a equipe de venda, algumas pessoas receberem informação, mas não recebem na sua totalidade, porque depende de um comportamento de quem compartilha a informação, né? Não é institucionalizada essa prática. Então você perceba aqui que os vendedores, ao não compartilhar essas informações sobre o mercado, perdem ou diminuem o seu poder de argumentação, o seu poder de ação, a empresa como um todo, né? E consequentemente a diminuição das vendas, né? Acaba gerando uma desmotivação, talvez a saída do funcionário para o concorrente, e para a empresa gera uma postura reativa frente ao mercado, que foi o que eu comentei, né? Tá sempre sabendo por último sobre o posicionamento do concorrente, das necessidades do cliente, de modo que a empresa só oscila entre uma tática defensiva para outra, né? Então corre para ajustar a tabela de preço ou a sua política de desconto porque está perdendo muitos clientes para um determinado concorrente. Então é sempre uma postura reativa, né? Atrasada. Isso acaba gerando diminuição de receita, né? Como a gente sabe, e participação no mercado. Então é um cenário que realmente não é desejado, né? E a inteligência competitiva, né, que tem o seu foco no futuro, né, através de informações coletadas no presente, em seu framework aqui proposto, na minha visão, lógico, é que o primeiro aspecto que a gente tem que ter atenção é o aspecto pessoal, né, que é o aspecto comportamental, do fortalecimento da relação entre o vendedor e o cliente, né, e esse envolvimento verdadeiro, né, com o cliente. Então sempre colocar as necessidades e o bem-estar do cliente em primeiro lugar. Tenha isso um aspecto positivo ou não na organização, né, através da venda de seu produto ou não. E um empoderamento desse vendedor para que ele possa agir conforme a situação, para que ele possa se adaptar, né, seja oferecendo um preço diferenciado ou uma atenção priorizada na empresa. Então é preciso empoderar o vendedor para que ele possa reagir de imediato. Lógico que algumas vezes a situação vai precisar ser escalonada para a empresa, mas esse processo tem que ser muito rápido, né? Esse agir tem que ser ágil do vendedor, né? Ele tem que ser rápido para que possa oferecer uma resposta rápida às necessidades do cliente e o cliente perceba que o cliente é importante na organização, né? Que o vendedor realmente está interessado em contribuir para o sucesso do cliente. Okay? O segundo aspecto diz respeito à passagem dessa informação, né, para toda a empresa, né? É preciso que haja um broadcast, né, um envio da informação em massa para toda a empresa. Então, essa informação coletada sobre o mercado, né, através da interação de um forte relacionamento com o cliente, ela tem que ser passada, tem que permear toda a empresa. Mas você pode argumentar que talvez nem todas as pessoas da empresa tenham interesse ou precisem receber informação, é verdade. E aqui eu não estou falando em passar informação nua e crua para todo mundo, porque um broadcast de uma informação, né,
Se você passa muita informação para as pessoas que não têm interesse em receber, esse canal fica comprometido. Então, quando uma informação importante é repassada, ela pode não ser percebida, porque o canal já foi taxado como um canal que não passa informação importante para o meu trabalho direto. Então, é preciso sim que essa informação ela seja filtrada e chegue na pessoa certa, né? Mas o que eu estou querendo comentar aqui é que deve ser uma prática da empresa, nesse framework de inteligência competitiva, compartilhar. Então, a missão nesse framework de inteligência competitiva é compartilhar informação. Lógico que a informação vai ser compartilhada de forma segregada a maximizar o desempenho ou o resultado das pessoas que estão recebendo aquela informação. E aí, isso passa por você gerar uma base de conhecimento que seja composta do conhecimento individual das pessoas que estão na linha de frente com o cliente, né? Então, não só os vendedores, mas todas as pessoas que têm um ponto de contato com o cliente, né, na jornada do cliente, possam estar aptos a inserir um comportamento nesse grande banco de dados que vai ser captado, deve ser captado de forma bem simples, ou através de um aplicativo, ou um portal na web. A forma de capturar essa informação ela tem que ser bastante simples para que não haja nenhum bloqueio, nenhum impedimento nessa captura. E esse conhecimento seja disponibilizado através de dashboards para inteligência competitiva, seja um dashboard específico para concorrência, que monitore a satisfação do cliente, o que está na operação, o comportamento do mercado, um dashboard específico para a venda ativa, onde, por exemplo, cada vendedor vai ter a informação sobre os clientes, da sua carteira, sobre quais argumentos de venda utilizar se o cliente estiver em contato com um determinado fornecedor, ou seja, precisa esse conhecimento aqui, ele passa por você criar uma inteligência de argumentação, né, para cada concorrente. Lógico, precisa de uma análise antes, né, dos pontos fortes e fracos dos nossos produtos frente à concorrência e à necessidade do cliente para criar esse argumento de venda que eu estou chamando aqui nesse dashboard de venda ativa, né? Então, o vendedor, quando estiver em contato com um determinado cliente ou prospect e ficar sabendo que um determinado concorrente ele está participando também desse processo, né, de concorrência na venda, que as informações desse concorrente ele possa ser apresentado ao vendedor, né, numa linha de argumentação reforçando os benefícios do nosso produto e os pontos fracos do produto do concorrente. Isso eu estou chamando aqui de um dashboard para venda ativa. E passa por coletar informações sobre a concorrência, sobre a satisfação do cliente, sobre a nossa operação, sobre o mercado em si, e condensar as informações num dashboard simples e eficiente que tenha como objetivo concretizar a venda de forma mais tranquila para o vendedor. E aí esse banco de dados ele também é enriquecido com informações da empresa, né? Lógico, a empresa já deve ter algumas informações sobre o mercado, sobre os concorrentes talvez, ou sobre o próprio cliente, né? E nada impede que um motor de inteligência, né? Um robô, por exemplo, colete informações da internet e também enriqueça aqui esse banco de dados. E o que nos leva ao segundo componente, que é um componente tecnológico, né, que passa por prover ferramentas e serviços para viabilizar todo esse framework aqui, da coleta da informação até o armazenamento, disponibilização dessa informação para toda a empresa, no nível de segurança que é requerido, no nível de informação necessária e específica para cada um, né, para cada grupo da empresa,
e enriquecida com informações da internet e com informações da própria empresa, né? Então, muitas empresas se surpreendem com a quantidade de informações e a qualidade das informações que possui do cliente e não sabia, né? E, na verdade, a grande maioria dessas informações ela está represada aqui no conhecimento de quem está na linha de frente aqui, né, representada nessa imagem através do vendedor. Então, a grande missão aqui da tecnologia, da área de TI, é tornar possível a fluidez da informação, né, nos dois caminhos, né, do cliente, vendedor, a partir do vendedor, né, a partir do vendedor para toda a organização e disponibilizar para toda a empresa. E o componente comportamental, né, é reforçado aqui através de vários treinamentos, seleção baseado na missão e nos valores da empresa, né? Então, todas essas ações aqui que envolvem a parte comportamental. Então, é importante que a empresa ela faça esse ciclo aqui girar. Não é só captar a informação, é captar e agir. Então, precisa, como eu disse anteriormente, ter o empoderamento desse vendedor para que ele possa agir de imediato, se possível. Algumas vezes não vai ser possível, né? Ele vai ter que levar essa situação para a empresa, mas que ele volte a interagir com o cliente de forma mais rápida possível e com alguma informação de valor, né? Alinhada à necessidade, né, do cliente, alinhado a conseguir o sucesso do cliente. Então, é captar e agir, compartilhar, né, a informação para que um grande repositório sobre os concorrentes, sobre o mercado, sobre o cliente seja criado e que essa informação ela possa ser consultada e que as pessoas possam agir a partir dessas informações coletadas. Então, é como se a empresa tivesse um drive de dados, né? As ações dos nossos colaboradores para com os clientes, né, nos pontos de contato, ela pode ser feita através do feeling, né? É um componente importante, mas é um componente tão importante quanto são os dados, né? Então, saber algumas movimentações, algumas informações do concorrente, saber exatamente qual é o seu ponto forte e o seu ponto fraco em relação a cada produto perante cada concorrente, nos dá uma informação importante para cada um poder interagir, né, consultar e agir logo de imediato. Perceba que o agir ele está permeando aqui todo o ciclo, né? Você capta e age, você compartilha, que é uma ação, você consulta e age. Então, o grande mote aqui é você compartilhar e agir, né? Captar, compartilhar e agir. E esse ciclo aqui, né, essa postura, esse comportamento aqui viabilizado pela componente tecnologia e também, muito importante, esse componente comportamental, pessoal, precisa fazer parte da cultura da empresa. Então, esse compartilhamento, né, esse agir solidário, esse agir baseado em dados, ele precisa fazer parte da cultura e precisa ser institucionalizado. Ok? E, como eu disse anteriormente, esse framework de inteligência competitiva ele vai perpassar todas as fases da jornada do cliente, independente da posição que o seu cliente esteja, né? Ele pode estar o prospect logo no início, ou já pode ser um prospect mais avançado, pode ser clientes que já estão em fases diferentes de sua jornada, isso é normal. Mas a ação dos pontos de contato, né, seja vendedor, suporte ou qualquer colaborador da empresa, ele não vai agir mais baseado nas informações segmentadas que ele tem sobre o cliente e sobre o mercado, e sim sobre esse banco de dados compartilhado. Então, é o vendedor atendendo a esse prospect, mas na verdade
com um plus a mais de conhecimento de toda a organização ao longo de todo o tempo de existência da formação desse banco de dados. Então perceba que o atendimento ele é muito mais poderoso, né? Se feito ao invés de uma informação reduzida que esse vendedor tenha, né, de um determinado concorrente, se ele souber informações de todos os concorrentes ou saber o argumento de venda dos pontos fortes e fracos de seus produtos em relação à concorrência. Então perceba que ele pode utilizar um dashboard com informações dos concorrentes, né, sobre as características do produto, no que o nosso produto é bom frente a um outro produto, sobre as políticas comerciais, sobre as formas de pagamento, sobre os descontos, sobre os benefícios de utilizar um produto frente à concorrência, né? Sobre informações sobre o lançamento de novas funcionalidades dos nossos produtos. Então, tudo isso o vendedor ele pode utilizar baseado nesse banco de dados corporativo, né, sobre o mercado, para apoiar o prospect na decisão, né, de realizar a compra ou aquisição de um produto ou um serviço. Da mesma forma, o vendedor que já está atuando com os clientes, ele pode ter acesso a dashboards de satisfação do cliente que meça o Net Promoter Score, o NPS, ou através de robôs de inteligência artificial colher algumas informações relevantes das redes sociais. Ele pode ter uma informação sobre o risco desse cliente deixar de ser cliente, né, aumentando o churn da empresa. Pode ter também as informações dos concorrentes, o mesmo painel que a gente falou aqui para esse vendedor, informação sobre o chamado, sobre o produto. Então ele tem todas as informações que de certa forma tem um impacto direto ou indireto no cliente, né, no poder do cliente de decidir fazer uma nova compra ou aumentar a sua carteira de utilização de produtos, né, através de um upselling. Então, através da consulta dessas informações que vão estar já preparadas e disponibilizadas através de dashboards, o vendedor tem uma condição melhor de poder ajudar o cliente a tomar a sua decisão acertada de adquirir o produto da empresa ou o serviço. Da mesma forma, o suporte também, com informações, ela pode apoiar a expansão, ou o vendedor também pode apoiar a expansão desse cliente através da aquisição de novos produtos, através de um cross-selling. Então, perceba que, em vez de utilizar informações pessoais e individuais limitantes, né, limitadas, na verdade, de seu próprio conhecimento, ele passa a utilizar as informações corporativas da inteligência competitiva da empresa para fechar uma venda mais rápido, para deixar o cliente seguro mais rapidamente que essa é a melhor escolha, né, sendo a melhor escolha. E da mesma forma, o time que está dentro da organização, que é responsável pela definição dos novos produtos, políticas de comercialização e escolha da estratégia, passa a utilizar não só esse seu conhecimento, né, individualizado, mas o conhecimento competitivo da empresa para poder fazer melhor essas iniciativas. Até o pessoal do sucesso do cliente, né, se for uma área que a empresa tenha, né, pode acompanhar a jornada do cliente através de dashboards, né, com indicativos de quantos clientes existem em cada etapa, sobre a pontuação do cliente no NPS. Então aqui eu tenho 8 clientes que estão promotores, nenhum neutro e 2 detratores nessa área. Então o time do suporte de sucesso ao cliente pode agir especificamente na dor do cliente, né? E, lógico, consultando um mapa de sucesso de cada cliente, né? O posicionamento desse cliente frente ao mapa que foi traçado, né? A jornada. Então, existem várias informações aqui do dashboard do sucesso do cliente que pode ser utilizado também baseado em algumas informações desse banco de dados de inteligência competitiva da empresa.
E aí a empresa sai de um cenário onde ela estava presa, né, sendo reativa e oscilando entre uma tática defensiva para outra, indo para um cenário onde ela se torna flexível, né, sendo ativa e ditando seu ritmo ao mercado. Na verdade, esse ditando seu ritmo ao mercado tem gradações, né? Ela pode realmente ditar o ritmo ou, na maioria das vezes, ela não vai ser pega de surpresa quanto ao posicionamento de um determinado concorrente, né? Sobre a intenção do concorrente de lançar um novo produto ou sobre o movimento do cliente de mexer na sua política de preço, na sua política de desconto, na evolução dos produtos do concorrente. Então, ela vai ficar sabendo antecipadamente, né, dessa informação e pode se planejar, né, pode criar estratégias mais assertivas em resposta a essa intenção dos seus concorrentes, né, e não sendo pega de surpresa e aí ter que se movimentar e gera uma demora maior e normalmente é mais custosa para se adaptar, responder de forma passiva a essa movimentação do cliente. E aí esse cenário de tecnologia, né, de prover ferramentas, serviços e enriquecimento das informações para tornar fluido, né, todo esse framework aqui de inteligência competitiva requer algumas competências, né, como a criação de dashboards, sobre a utilização de robôs, automação de processo, a revisão de alguns processos, né, para mapeamento da jornada do cliente, sobre os pontos de contato do cliente com toda a organização, vai envolver a análise de dados, né, o Data Analytics para previsão do comportamento do mercado também, pode envolver inteligência artificial, machine learning para a coleta dessas informações aqui, o enriquecimento dessas informações com base na internet, sistemas de informações, né, também passa pela extração de dados, né, da empresa, identificar onde é que estão esses dados da empresa para fazer o enriquecimento dessas informações e de certa forma que eu posso ajudá-los nessa missão, terei um imenso prazer de ajudá-los nessa tarefa. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e esperem pela segunda, que será lançada em breve.